Chegando na luz. Chega aqui na luz. Chegando na luz. Pastor, o que aconteceu foi uma bênção na vida da Gabi. Porque aconteceu? A Dani e o Pierre matricularam eles numa escola e não sentiram paz na escola que ela estava. E aí eles foram e tentaram uma vaga no Colégio Cívico Militar. Quando chegou em novembro, eles foram ver, tinha 15 pessoas na frente dela. E o Cívico Militar, eles têm uma classificação, vai chegando a pessoa mais nova e tal, eles vão colocando na frente, né? O colégio particular, enfim. Quando eles foram em janeiro, tinha 98, né? Na frente dela. Aí esses dias, foi quando? Quinta-feira a Dani falou, vou lá ver. Quando a Dani chegou lá e falou que veio ver como é que estava a vaga em relação à Gabi, uma moça falou assim, a Palazini? Falou assim, falou assim, então, ia ligar agora para você que surgiu a vaga para ela na Escola Cívico Militar. Gostou? Gostei. Tá feliz? Tô. É bênção de Deus? Sim. Deus fez o impossível para você. Sim. 98 pessoas na frente. Uhum. E Deus foi lá e escolheu a Gabizinha. E disse, é essa aqui que vai ter a vaga. Uhum. Você ama Jesus? Amo. Muito? Sim. E Ele ama você? Sim. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus é bom, casal de Deus, servos do Senhor. Me acompanham na oração aí há meses, das 11 à meia-noite. E a gente ora, as bênçãos de Deus chegam na nossa vida. Pastora Cris. Pastora, a Elisângela comentou que há uns 8 anos atrás eles fizeram um empréstimo de R$5.000. E eles não conseguiram arcar com o compromisso. E o empréstimo já estava em 15 mil. E numa das ministrações que o pastor Gil trouxe, ele falou que um cristão não poderia ter nome sujo. E a Elisângela começou a orar e interceder, né, para que Deus ajudasse de alguma forma para que ela conseguisse limpar o nome. E daí ela recebeu uma proposta que aqueles 15 mil poderiam ser pagos por 840. Aí ela foi até a agência, e na agência da Isaac estava confirmado que era 840. Só que o marido dela foi na agência que eles tinham feito o empréstimo. E o empréstimo estava lá de R$15.000. Aí ele falou para ela, você tem que ver o que está acontecendo. Ela, você está louca? Daí ela voltou na agência da Isaac, era os 840. E ele foi lá na outra agência, era o mesmo valor de 15 mil. Aí ele levou ela junto. Chegou lá, era 15 mil. Só que a gerente falou, não, espera aí que eu vou ver aqui o que a gente consegue. E chegou lá, eles abaixaram o valor para R$1.500, de 15 mil para 1.500. Eles conseguiram pagar e ficar com o nome limpo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E o tempo todo. Não aceite circunstâncias negativas na tua vida. Não aceite, não se conforme. Quando ela não se conformou, quando não aceitou, Deus não vai fazer nada na tua zona de conformismo. Deus trabalha com pessoas que se revoltam. Quando você se revolta e diz, eu não aceito isso para a minha vida, eu vou orar a Deus, Deus vai me abrir uma porta, ou você vai buscar uma negociação, você vai bater na porta, Deus vai colocar a bênção como colocou na vida da Elisângela. E está feliz? Muito feliz. São muitos testemunhos que eu tenho para contar, porque aqui, Deus, Ele está aqui, pastor. Deus faz milagres, né? Faz. Quantos? Então você vai anunciando aí para os teus amigos, para os teus vizinhos, que essa casa aqui vai gerar na vida deles um tempo de milagres. Todo mundo que entra aqui, entra num tempo de milagres. Teu tempo de milagres já chegou, em nome de Jesus. Muito obrigado. Pastora Selmo. O que aconteceu aí? Então, pastor, aqui na luz, por favor. Na luz. O nosso querido amigo Jefferson, conhecido como Argentino, ele sempre foi criado, né, por um pai dele, que é um argentino, e ele soube, pastora, só em 2000, que esse argentino não era o pai dele realmente, né, que o pai biológico dele era outro. E em 2016 ele descobriu quem era o pai biológico dele. E daí ele foi atrás para saber onde é que estava o pai e descobriu que em 88 ele foi assassinado, se matou, enfim. E o que acontece? Desde 2016 ele vem se culpando, aliás esse pai dele que morreu, por todas as coisas que aconteceu na vida dele.
E ele participando de todos os retiros, de todas as coisas, achava que estava tudo bem. Então, Mas ontem... Peraí. Então, ele foi criado por um pai argentino que não era pai. Isso. Isso. O padrasto. Que você pensava ser seu pai. Exatamente. E- Até 2000. E daí, em 2000, você descobriu que ele não era seu pai. Houve um rompimento na família, nós viemos a Curitiba, descobri que ele não era meu pai biológico. E soube, enfim, que eu tinha que ir atrás de quem era o meu pai biológico. E colocou no seu coração, no seu subconsciente, de que tudo que é ruim na sua vida veio por culpa do falecido pai. Exatamente. Em decorrência de ter sido criado sem a presença dele ou sem a figura dele. A ausência dele. Sim. E você já viveu outros retiros? Veja, em 2016 nós fizemos o primeiro retiro. Em 2016 eu soube quem era o meu pai biológico e também soube de toda a trajetória dele. E eu achei que isso não tinha interferido nem influenciado na minha vida, mas de uma forma inconsciente eu comecei a culpá-lo por todas as coisas de errado que estavam dando, o que havia dado errado na minha vida até então. Mas ontem não houve nenhum choro, nenhum arrepio, não houve nada. Eu simplesmente senti a presença do Espírito Santo e consegui falar o nome do meu pai para mim mesmo, consegui perdoá-lo e hoje consigo saber e falar da minha origem sem problema nenhum. Vou aproveitar para emendar o testemunho. Vou emendar o teu testemunho e vou te entrevistar, né? Eu conheço já o Jefferson há muito tempo e ele não tinha contato com ninguém na família a não ser com a mãe biológica. E aconteceu um milagre tão maravilhoso na vida dele, porque ele, assim como queria se aproximar da família do pai, conhecer suas origens, ele também queria conhecer a irmã que estava desaparecida na adoção. E o que Deus fez quando você pediu que Deus te trouxesse esse grande milagre? De forma miraculosa, tem aproximadamente 1 ano que eu conheci minha irmã biológica, 2 anos mais velha do que eu. Nós hoje nos relacionamos muito bem e a família está ficando completa. E Deus é bom? O tempo todo. E o tempo todo? Deus é bom e agrega. Gente, de uma forma milagrosa, estrondosa, espantosa, Deus trouxe ela, né? Através da internet, num passeio de internet, e Deus conectou. Então não existe nada que seja impossível, nada que seja impossível. E você veja como não são só as pessoas que vivem o retiro que são tratadas. Nós que trabalhamos no retiro somos intensamente tratados. Ele estava servindo. Por exemplo, a pastora Cristina ali, vem cá, deixa eu só entrevistar a Cristina um pouquinho antes para mostrar que é dando que se recebe, gente. Que é servindo que a gente recebe a graça de Deus. Essa mulher, fica só paradinha aqui. Essa mulher aqui, tem muito visitante hoje que não sabe essa história. Ela recebeu o diagnóstico de doença autoimune. E doença autoimune é doença incurável. É diagnóstico para a morte, como ela mesma disse. Que quando ela recebeu o diagnóstico da morte, ela saiu rodar de carro pela cidade, porque ela não tinha coragem de contar isso para Manu, de contar isso para o Gabriel, de encarar de frente que eu estou com uma doença que não tem cura e que vou ser tratado com paliativos e talvez alguma coisa que prolongue um pouco a minha vida. E era véspera de retiro, né, Cris? Foi no mês de fevereiro, e nós já tínhamos o retiro agendado para maio. Foi no mês de fevereiro. Só que eu fiquei com medo, né? Por mais que a gente acredite em Deus, quando você recebe um diagnóstico desse, não é fácil. E aí eu me liguei para o Anselmo e falei para ele, como que eu vou falar para as crianças isso? E eu tinha ido de ônibus. E o médico era lá em Santa Felicidade. Eu peguei o Interbarros e fiquei dando volta em Curitiba depois que o médico falou que a suspeita era de uma doença autoimune, né? Tinha dado constado no exame reagente, só que ele estava em dúvida entre 2 tipos. Aí eu teria que fazer o exame para ver qual seria o tipo que tinha dado no resultado. E eu não consegui falar para as crianças.
Aí o Anselmo comentou que era para a gente ir na casa da senhora, a senhora orou, conversou, e nós decidimos fazer o exame para ver qual era o tipo da doença só depois do retiro, que nós estaríamos servindo. Olha só, gente, eu não sabia disso. Essa foi a primeira informação aqui que eu tive. Pensei que era na semana, foi 3 meses antes. Então, eles não foram fazer o outro exame. Por quê? Por que você não queria fazer antes do retiro? Porque eu já tinha visto muitas coisas acontecerem no retiro. Eu já vi milagres acontecerem lá. E você foi para aquele retiro para viver o seu milagre? Para trabalhar e viver o meu milagre. E trabalhando, o que Deus fez? Trabalhando na hora da ministração de cura, a senhora me puxou lá na frente e ministrou cura sobre a minha vida. E foi fazer o exame? Saí dali na mesma semana, fui fazer o exame. Aí peguei o resultado e tremia com o envelope na mão. Daí o Anselmo ainda falou, abre esse envelope. Eu falei, ai meu Deus, estava com frio na barriga dele. Você não acredita no Deus que você serve? Abre esse envelope que vai dar negativo. Aí eu abri o envelope e deu não reagente. Depois desse resultado, aí eu comentei com as crianças. E já contou o já milagre? Contei o milagre, eles não sabiam. Deus é bom? O tempo todo. E o tempo todo? Deus é bom. Nunca diga que você está doente, por isso não pode servir, porque servindo doente, muitas vezes como ela fez, você pode sair como, Cris? Curado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tem muita gente que se afasta de Deus por conta de enfermidade. Jesus cura. Tem gente que não vem à igreja quando está doente. Venha, Jesus cura. Essa igreja aqui é a igreja de milagre. Pastor Keitson, eu vou entrevistar eles, depois eu quero relembrar uma experiência que nós tivemos aqui com você. O que aconteceu aí? Pastora Bruna e o Marlos, no projeto de vida, eles não tinham dinheiro nenhum para ofertar. Uau. Mas ela fez um voto com Deus, um voto que era impossível para a vida deles. Uau. E eles fizeram o voto no coração, porque ainda não tinha se manifestado. Então, eles resolveram sair do lugar onde eles moravam, porque era um lugar de invasão. E ela não ia vender, não ia nada. Ela simplesmente ia passar para a irmã dela continuar pagando as prestações e ela ia romper aquele ciclo, né? Fechar aquele ciclo para viver as bênçãos do Senhor. Mas o cunhado dela falou assim, não, mas eu vou te dar uma oferta. Você não quer vender? Tá bom, a gente vai assumir as prestações, mas vou te dar a oferta. E deu exatamente a oferta do valor que era do projeto de vida, sobrou R$19 na mão dela. E aí... Peraí, porque eu sei essa história. Eles estavam superabundando de dinheiro. Eles estavam assim com aplicações nos bancos do Brasil. Não, pastora. A situação como é que estava? No momento que a gente foi fazer a oferta para levar para a senhora lá, eu estava com R$6.000 de aluguel atrasado. E a gente falou assim, esse dinheiro não vai falar no nosso coração e a gente vai ofertar. Você pode falar o valor da oferta? Posso. Qual que era o valor da oferta? A oferta foi R$6.000. E esse 6.100. E esse dinheiro, Satanás queria falar no nosso coração que podia pôr as dívidas em dia. Mas a Bruna falou, não, a gente vai ofertar. E quando a gente pegou, no mesmo dia a gente correu lá falar com a pastora. E entregou a oferta e saímos de lá tremendo. Em uma semana a gente colocou todas as contas em dias. E tenho mais uma coisa. Semana passada, eu comprei uma ferramenta do meu ex-patrão, uma máquina chamada torno mecânico. E eu nunca tive dinheiro para pagar esse torno. E ele falou para mim, você pode me pagar quando você começar a ganhar dinheiro. Então eu falei, então vou trabalhar, eu vou pagar, ela vai se pagar. No valor de R$12.000, em 12 parcelas de R$1.000. Semana passada ele foi tomar um café comigo, já faz um tempinho já que eu comprei a máquina. E ele chegou para mim. E ele olhava lá para dentro da minha oficina, e ele falou assim, Deus falou para mim uma coisa. Daí eu falei, o que foi? Você não deve mais nada dessa máquina, ela é tua. E tem mais uma coisa. Olha aqui, ó. Você sabe o que é você pegar uma semente dessa na mão? E você ser tentada a devolver a semente, para não cairmos em tentação, o que nós fizemos na hora?
Pagando as contas, né? Eles ofertaram essa semente na Casa Manai, porque ele também é um recuperado de droga. E ele disse, eu falei assim, filho, não passa nem para o meu nome, transfere direto lá para material de construção. E oramos e declaramos. Né? Foi bênção para casa, pagou o material de construção e foi bênção para ele. E o que mais E aconteceu? olha o que a Bruna falou, que quando eles entregaram, ela lembrou de uma coisa. O que a pastora falou? Ela perguntou para nós aonde que nós íamos morar. E a gente não tinha nem casa para morar. Não tinha lugar certo para morar. Nós ofertamos sem ter aonde morar. Profetizamos. E aonde você está? Hoje eu estou morando em cima da minha oficina. Eu saio da minha casa, eu não preciso nem pegar Uber, carro, nada. Eu já desço, vou direto trabalhar, subo, tomar um banho e venho para a igreja. Que rua que é a sua oficina? Nasci de Marcondes de Albuquerque, ali no Pinheirinho, ali, 2048. Se alguém precisa do melhor borracheiro da região, aí está a melhor borracharia da região. Deus é bom, querido. Mas tem mais uma coisa ainda. Tem mais uma coisa ainda, meu Deus. Deus. Eles tinham se inscrito para o Instituto IADA, e aí no dia que eu mandei mensagem para todos os alunos que ainda não tinham feito matrícula, aí ele falou assim, pastora, não tira meu nome, mas até o último dia, se Deus prover, eu vou fazer. Mas ele disse, mas pelas minhas condições, eu acho que eu vou deixar para um próximo tempo, que eu não tenho realmente condições. De repente, plim, no meu celular, olhei, pastora, está pago a matrícula. O que Deus fez? Então, pastor, foi assim, ó. A gente fez a inscrição sem ter dinheiro. E a gente acredita que Deus, se Ele convidou a gente para fazer esse instituto, Ele mesmo vai prover as condições para a gente fazer esse instituto. Só que no momento de, um momento de crise ali, a Bruna falou assim, não, Marcos, a gente não vai fazer, porque é loucura, e nós não temos esse dinheiro no dia de pagar esse instituto. E ela subiu lá para cima, mexeu com o almoço, e eu fiquei lá embaixo orando, falei, Senhor, se o Senhor me chamou, o Senhor vai me dar condição para me fazer esse instituto. Por que eu estou com esse medo no meu coração? Eu repreendi, e ela também, de repente, caiu o Pix na minha conta, valor certo, R$500. Eu não pensei duas vezes, mandei para a pastora Genilda, e depois eu mandei o comprovante para ela lá em cima, tá pago o instituto. Uau! Deus, que Deus maravilhoso! Fez a inscrição dele, da Bruna, e já vão começar na segunda-feira. Segunda-feira começa o Instituto IADA, Instituto Teológico, vão ser preparados, já estão trabalhando, servindo a Deus com muita excelência, que a bênção do Senhor. Você sabe que a gente treme quando recebe ofertas assim. A gente que tem temor a Deus, a gente sabe que aquela semente, ela vai gerar milagres. Aquela semente vai gerar milagres. O próprio Jefferson Martins, que estava aqui agora testemunhando, ele fez a semente da vida dele. Fez a semente da vida dele. Ele trabalhava como montador de carro. Eu estou falando do carro, montador de móveis. E o instrumento de trabalho dele era o carro. Vem cá, Priscila. Vem cá, Priscila, trabalhando mesmo. Vem que eu vou entrevistar a esposa, porque a esposa não mente. Eu amo contar isso. Eu amo contar isso. Eu amo contar essas maravilhas do Senhor. Porque eu estava vendo o que eu vou falar hoje, Senhor. Porque até minha mensagem, acabei deixando, tinha anotado na minha Bíblia, e esqueci minha Bíblia no lugar de casamento. E o Senhor falou, fala sobre gratidão. Fala sobre gratidão. Porque Deus faz tantas coisas extraordinárias. E o Salmo 103, versículo 2 diz, bendiga, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, das suas bênçãos. Nós não podemos esquecer no tempo os testemunhos gloriosos que Deus fez. E o testemunho do Jefferson e da Priscila, porque com certeza tudo o que ele fez, ela apoiou. Por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, não é verdade? Apoiando, orando, intercedendo. Quando nós começamos essa igreja aqui, nós não tínhamos pessoas com grandes posses, né, Priscila? Nós não tinha, era um ou outro que se destacava um pouquinho, mas também não era aquele avião que já tinha chegado na altura, estava todo mundo em decolagem.
A maioria das pessoas em situações difíceis. E ela e o esposo dela entregaram o instrumento de trabalho deles. Quanto tempo levou para a dona Ingrid entender que tinha que pegar aquele carro? Nós fizemos o compromisso da oferta em novembro E entregou. em março do ano seguinte foi quando ele entregou o carro. Por quê? Porque ele usava o carro para trabalhar. E a pastora sempre dizia, não está Fica mais um precisando pouco, agora. Não, pode ficar, agora eu não estou precisando do carro. Usa mais um pouquinho, vai trabalhando. E em março, eu não tive opção. O que ele fez? Ele veio aqui e negociou o carro nas portas e janelas da igreja. Nas portas e nas janelas que a gente vê aí. Quando eu cheguei aqui, que eu tinha ido comprar alguma coisa de material, ele já estava lá atrás e já estava entregando o carro. E o que Deus fez a partir daí? Fez muita coisa, né? Quando ele ofertou o carro, nós tínhamos 4 meses de aluguel atrasado. E ele estava, até então, antes de Deus pedir o carro, ele estava tentando vender o carro para colocar tudo em dia, pegar um carro de valor menor, para poder continuar trabalhando. E o Jefferson o carro sempre foi uma das ferramentas de trabalho dele. Então, ele sabia que sem carro era mais difícil dele produzir. Então, quando Deus pediu o carro, ele pediu primeiro para mim, e o que eu disse para Deus foi, por mim, tudo bem, mas eu não vou convencer ele, fala com ele. E eu não falei nada para ele. Uma semana depois, Deus falou com ele. E aí ele veio para mim e falou para mim, Deus falou com você? E eu não falei nada. Deus falou com você? Eu falei, não falou, mas eu não te falei, não vou te falar, porque eu não quero te influenciar. Ele olhou para mim, eu estou te perguntando porque Deus me pediu o carro. E aí, no dia, assim, ele passou por bastante nervoso, porque Deus pediu o carro para ele, aquele momento de você confrontar o que você vai fazer, com você obedecer e confiar. Se Deus está me pedindo, eu vou fazer. E aí ele foi e entregou. E no mês de março ele entregou, veio aqui, daí negociou. E depois disso, hoje daqui 2 anos ele se forma em Direito, ele é especialista em Direito Imobiliário, ele é corretor de imóveis. Hoje ele tem muitas especializações. Ela se formou em administração de empresa, eles são donos da Com Imóvel, Deus mudou a história da vida. Eu não vejo nem que as coisas são importantes, sabe? Importante não são as coisas. Ou hoje ele ser um advogado, ter um escritório, ou ele ser um corretor, ou ele ter uma corretora. O que Deus fez foi mudar Exatamente, Deus mudou a mente dele, porque antes até a confiança dele, maior, vamos dizer, era no carro que permitia ele ir trabalhar. Hoje, como empresário, por mais que ele tenha dificuldades, que ele tenha compromissos altos para honrar, ele não se desespera. Ele confia em Deus e ele diz o quê? Eu vou continuar trabalhando, Deus vai fazer. E ele continua trabalhando. E às vezes, quem é empresário sabe, você tem responsabilidades para cumprir, e ele continua trabalhando. Conta a experiência que eles tiveram agora em dezembro. Gente, Deus está falando ou não está falando? Você tinha, vamos usar um valor de R$4.000, como se fosse. Você deveria, ela tinha boletos da empresa para pagar. Eu estou pondo um valor fictício de R$4.000 para pagar. Quanto você tinha na conta? Dos 4, trazendo para o valor de 4.000, quanto você tinha equivalente? 50%, 70%? 30%? Eu tinha R$1.000. R$1.000. Dos 4 que nós estamos simbolizando, ela tinha 1.000. Eu tinha 1.000, ia pagar o que desse para pagar, e algumas coisas eu ia ter que pagar depois com os juros. E o que você decidiu fazer? Presta atenção, gente. Antes disso, a gente tinha feito a oferta do projeto de vida, e o pastor Gilberto tinha lançado a palavra de que era para olhar na conta que ia entrar dinheiro na conta. E eu fiz isso na hora que ele falou. Eu olhei, não tinha nada, né? Olhei para o José e falei assim, por enquanto não tem nada, né? E passou. E aí chegou o dia de pagar as coisas, no dia 10, eu paguei tudo que fui pagando, tudo que precisava. Eu sabia que ia entrar mais dinheiro no dia seguinte, mas que também ia... Para outros compromissos? Exatamente, para outros compromissos. E aí eu fui pagando. Eu continuei pagando as coisas. E eu vi que ainda tinha dinheiro e eu continuei pagando as coisas. E eu fui pagando, e eu paguei tudo que eu tinha para pagar. E só tinha R$1.000 e pagou 4. Exatamente.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Sabe o que acontece? Tem muitas igrejas que falam muito, mas não vivem. Tem muita gente que conhece muito da palavra de Deus, sem conhecer o Deus da palavra. Quando nós conhecemos o Deus da palavra, se eu começar a chamar testemunhos aqui, nós vamos ficar estarrecidos. Por isso, crie expectativa cada vez que você entra nesse lugar, porque você não está entrando num lugar natural, você está entrando no reduto onde quem comanda pode tudo. Você está entrando num lugar onde o dono dessa casa pode fazer aparecer dinheiro na tua conta. Você veja que o menino entregou 6 meses. Olha, veja como é que as coisas acontecem. Deus, tem mais alguma coisinha para falar? Não. Terminou? Muito obrigada, então. Veja como acontecem as coisas. Olha aqui para mim. Olha como acontecem as coisas. Às vezes a bênção, o dinheiro vem na nossa mão com a cara da resposta da conta. Mas Deus não entregou a resposta da conta. Deus entregou a semente do milagre. Porque a Bíblia diz que Deus é o que dá semente ao semeador. Ela não apareceu o dinheiro porque Deus não quis computar o dinheiro, mas ela abriu. A fé dela fez ela olhar. A fé dela fez ela confiar. E ela começou a pagar como se tivesse. E conseguiu saldar todos os compromissos. A moeda de Deus, filho, é a fé. E a fé não é naquilo que você pode, mas é naquilo que Deus pode fazer. É a fé nele. Ele pode. E vou dizer uma coisa para você. Ele quer. Ele quer fazer. Ele tem amor e bondade para fazer. Deixa eu contar só um testemunho que nós vivemos com o Kate. Vem aqui. Eu lembro desse dia, porque eu quero mostrar para você o poder que esse Deus tem. O poder que esse Deus tem. O poder que esse Deus tem e a unção que está sobre essa casa. Realmente, se você crer, você vai ingressar num tempo de milagres. As coisas vão mudar na sua vida. Não olhe pelas circunstâncias. Não olhe circunstâncias, porque quando você começa a mover o céu, quando os céus começam a se mover a teu favor, quando há uma movimentação sobrenatural no céu, no campo raso o inimigo começa a criar algumas miragens para que você desvie a tua expectativa do Senhor. Eu lembro que no processo do milagre do Jefferson e da Priscila, eles passaram por um momento negro, muito negro. Nuvens vieram. E é incrível quando a gente anda de avião, eu acho isso fantástico. Muitas vezes a gente decola com chuva, e a gente decola com o céu escuro. E um dia eu estava decolando para ir para algum lugar, e de repente atravessamos ali, sacudindo aquelas nuvens que estavam meio carregadas. E o que acontece depois que você atravessa aquelas nuvens? As nuvens podem estar carregadas, meu filho, mas o sol por trás das nuvens continua brilhando. E a gente olha aquela imensidão de brilho, de luz por cima. Então, não olhe a circunstância. Se você está buscando um milagre diante de um Deus vivo e começou a fazer barulho à tua volta, festeje, faça festa, porque se o inferno se movimentou, visível para você, é porque aquilo que você não pode ver por cima das nuvens, ele já viu. Ele já viu. E ele está tentando roubar o que de você? A sua fé. Repreenda as artimanhas de Satanás e continue crendo. Vai chegar esse ano. Levanta as tuas mãos para o que eu quero profetizar. Vai chegar esse ano. Deus me falou que Ele vai levantar o status financeiro dessa igreja. Deus vai levantar o status financeiro dessa igreja. E os empresários dessa igreja vão começar a bater recorde.
E Deus falou que Ele vai dar ideias criativas, e a unção da prosperidade, o ouro e a prata, vai tocar o coração dessa igreja como nunca foi desde a sua fundação, em nome do Senhor Jesus. Agora, os homens de Deus desta casa e as mulheres de Deus dessa casa, que entendam o que Deus está falando e que ouçam o que Deus está falando, porque não vi até o dia de hoje aquele que semeia em terra fértil não ter colheita. Você lembra um dia, eu não sei porque eu nem falei com ele, que tinha um monte de gente aqui para receber milagre e cura, e tinha um rapaz que havia quebrado a clavícula. Quantos dias tinha que ele sofreu aquele acidente? Tinha sido recente. Que era no dia anterior, né? Era o dia anterior que ele tinha ido no médico. E ele estava com a tala. E eu fiquei aqui observando. Eu fico observando. Eu não vou pôr as mãos. Sabe por que eu não ponho as mãos? Nós temos que deixar de ser meninos e criança. Porque tem muita gente que idolatra uma pessoa. Só ela cura. Aqui na nossa igreja, qualquer um dos meus obreiros e das minhas crianças ungidas, se você pedir oração, você vai ser curada. Verdade, na época eu não era pastor ainda. Na época eu só era obreiro. Ele era obreiro, não era pastor, era só um obreiro. E eu chamava todo mundo que às vezes não sabia nem orar. Vinham tremendo pôr a mão na cabeça dos outros. Porque Jesus Cristo disse: todo aquele que crer e for batizado em meu nome, colocar as mãos sobre os enfermos, expulsará os demônios e os enfermos serão curados. Nós muitas vezes criamos ídolos nas igrejas. Chega de ídolos na igreja. Sabe qual que é o meu papel como cabeça, líder da igreja? Despertar em cada um de vocês a certeza de que Deus é com você e que você tem autoridade sobre demônios e que você pode curar os enfermos, porque isso não é para mim, é para a igreja. Deus me pôs a liderança para que você possa viver uma vida plena e de liderança, não viver escondido, tendo que telefonar para os outros, qualquer batalhinha que você tenha. Você é profeta da tua própria vida, você é autoridade espiritual e você pode todas as coisas no Deus que te fortalece. E naquele dia ele era um obreiro, e nós estávamos começando a transferir essa unção que nós carregamos e derramar neles. E eu fiquei observando. Quando você foi orar para o rapaz, o que você pediu para ele fazer? Não, eu comecei a oração por ele, e a hora que eu coloquei a mão, naquele momento que eu coloquei a mão ali, eu vi dois ossos, parecia sendo soldados, cauterizados. Deus eu vi aquilo no momento, o Espírito Santo me mostrando isso, e eu continuei orando. E aí, quando a gente terminou a oração, eu sempre pergunto, né, o que aconteceu. Daí ele falou o que aconteceu, daí eu falei bem assim: mas o que você não pode fazer? Daí ele falou: não, o médico falou que eu não posso fazer movimento nenhum, porque como está trincado, pode piorar, e como ele jogava bola e tal, tinha muita dor também. Piora, e estava doendo, e daí pode piorar a lesão. Daí eu falei bem assim: não, mas eu vi o Deus colando o osso agora, pode tirar. Ele falou: não, o médico falou que eu não posso. Eu falei: você pode sim. O médico falou uma coisa, Deus falou outra. Você pode. E eu estava com tanta fé, tanto ciricutico, que eu já fui desatando a tipóia dele, eu mesmo. Eu falei: não, pode, faz o que você não pode fazer. E a hora que eu desatei... Ele disse para você: eu não tenho fé. Você respondeu: mas eu tenho. Eu tenho. Porque as pessoas acham que é a fé da pessoa que está doente que é necessária. Não, é o poder de Deus que é necessário. Simplesmente a gente precisa crer que Deus pode realizar, independente se a pessoa crê ou não. Você precisa crer, você tem que botar a tua fé em prática para isso. Então é o que a pastora sempre nos ensinou, e a gente vive isso. É Deus que vai fazer, a gente simplesmente precisa ser a mão dele aqui na terra e crer que vai acontecer. E aí, quando eu falei isso, eu já fui tirando... Eu vi ele tirando toda a tipóia. Eu falei: meu Deus do céu. Eu fiquei quieto e não me mexi, fiquei só observando. E quando você tirou a tipóia, o que aconteceu? Eu falei: levanta o braço. E ele foi meio com medo levantando. Eu falei: não, pode levantar. E ele levantou e baixou, levantou e baixou. E daí no outro culto ele já não estava mais com a tipóia. Deus tinha curado ele totalmente.
casa orar. Eu não estava com a Bruna e com o Marlos. Tampouco fui eu que sugeri a oferta do Jefferson. Mas Deus fala. Deus fala. Vai orar. Senhor, qual é a semente do meu rompimento? Qual é a semente da minha prosperidade? Eu quero subir lá para contar depois, Senhor. Deus fala. E Ele vai falar com você. Em nome de Jesus. Senta um pouquinho. Eu quero só ler o Salmo 92, porque eu disse que ia pregar sobre ele, mas eu só vou ler. Porque eu não preciso pregar hoje. Preciso? Quem pregou hoje? Uma coisa é falar da palavra. Outra coisa é ver o resultado dela. Hoje vocês viram o resultado dela. Quem está com fé para ter testemunhos maravilhosos aí? Quem pegou fé nessa noite? Quem recebeu fé nessa noite? Quem recebeu o poder de Deus aí nessa noite? Mas eu quero ler o Salmo 92. O salmista diz: ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Veja que lindo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua. Pela manhã Ele nos ama e no decorrer do dia Ele mostra a sua fidelidade para conosco. Olha aí, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que você faz, o que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor. Como é difícil para a gente conseguir entender um Deus que com 1000 paga 4, um Deus que com 6 triplica, quadriplica. Como é difícil entender teus pensamentos. Vai para frente. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva e os perversos podem prosperar. Porém, eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, está para sempre acima de tudo e de todos. Daí saiu algum lema por aí. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido o grito dos maus. Os bons florescem como a palmeira, eles crescem como o cedro dos montes Líbanos. Eles são como a árvore plantada na casa do Senhor, que florescem aonde? Nos pátios do templo. Aonde a tua família vai florescer? Nos pátios do templo. Aonde a prosperidade vai visitar a sua casa? Nos pátios do templo do nosso Deus. Amém? Tem mais um? Na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete